Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Este trecho é de uma rima famosa, feita por um autor desconhecido e que ganhou destaque nos jornais, procurando atrair mais leitores e aumentar o interesse pelo caso Lizzie Andrew Borden. Em 1892, na cidade de Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos, um crime abalou a todos. O casal Borden, um homem de negócios, e a sua segunda esposa foram brutalmente assassinados com um machado dentro de sua casa. A principal suspeita era a filha mais nova de Andrew, Lizzie Borden, que vivia com eles e também com a sua irmã, Emma. Lizzie negou o crime, mas havia muitas evidências que a incriminavam. Mas será que Lizzie era a mesma culpada? Ou havia outra pessoa envolvida neste mistério? O veredito final surpreendeu a todos e até hoje o caso não foi totalmente esclarecido. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal! Hoje eu vou me apresentar. Me chamo Samara e, assim como você, adoro conteúdos como esse. Então, para não perder nenhum vídeo do canal, vou pedir a sua ajuda, deixando o like, confirmando a inscrição e ativando o sininho. E vamos para essa história. Para entender melhor e os possíveis motivos, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1822, nasceu Andrew Jackson Borden, um homem que tinha talento para a carpintaria e os negócios. Ele ficou muito rico com os seus imóveis e principalmente com a sua fábrica de caixões, que eram vendidos para as famílias dos soldados mortos durante a Guerra Civil. Sua primeira esposa foi Sarah Anthony Morse, com quem se casou em 1845 e teve 3 filhas, Emma, Alice e Lizzie. Lizzie foi a última a nascer, em 1860. Andrew Borden sofreu muitas perdas na vida. Ele perdeu a mãe, as irmãs gêmeas, a filha Alice e a esposa Sarah, que faleceu em 1863. 2 anos depois, ele se casou de novo com Abby Durfee Gray, que se tornou a madrasta de Emma e Lizzie. Emma tinha uns 12 anos e Lizzie em torno de 3. Em 1872, Andrew comprou a casa onde tudo aconteceria. Era na rua Second, número 232, em Fall River. Ele reformou a casa do seu jeito, mas não gastou muito, pois mesmo tendo dinheiro, acabava sendo mesquinho. Andrew fabricava caixões e administrava imóveis. Era bom nos negócios, mas não gostava de nada moderno, se recusando até mesmo a instalar água quente e encanamento na casa, mesmo as filhas pedindo, pois acreditavam que já tinha condições e era a obrigação do pai oferecer a elas mais conforto e comodidade. Juntando esse fato, logo se iniciou os desentendimentos entre Lizzie, Abe e Andrew. No começo, ela gostava de Abe, mas depois começou a desconfiar que a madrasta só queria o dinheiro do pai. Até que um dia, Lizzie descobriu que Andrew ajudou a irmã de Abe a pagar uma dívida. As irmãs não achavam justo, pois elas não concordavam que o pai ajudasse a família da madrasta enquanto elas não tinham o conforto que queriam. Lizzie se destacava como uma mulher independente e um espírito livre, e não se conformava com o papel típico das jovens da sua época. Pouco antes dos eventos, Lizzie enfrentava o desafio de ser solteira aos 30 anos, enquanto boatos circulavam sobre a sua orientação sexual, o que aumentou a tensão com o pai e afetou as suas relações sociais. Outro ponto de desentendimento seria uma possível exclusão das filhas do testamento de Andrew, embora não haja evidências concretas para confirmar essa teoria. E existe mais uma personagem importante, a empregada da família, Bridget Sullivan, uma imigrante irlandesa que muitos acreditavam ser bem próximas a Lizzie, alegando até mesmo que elas eram amantes. Em maio de 1892, Lizzie e o pai brigaram por causa de uns pombos. Lizzie os alimentava e o pai os matou. A fim de tirar umas férias do pai, resolveu ir viajar e quando retornou, algo estranho aconteceu. Na ausência de Andrew e Abe, alguém invadiu a casa e roubou itens de valor, mas somente do quarto do casal. Lizzie e Bridget estavam na casa.
A polícia desconfiou dela, mas não achou nada que as culpasse. Então, quem seria o ladrão? Na véspera do crime, no dia 3 de agosto, o tio de Lizzie, John Morse, veio visitar a família. Ele era irmão da primeira esposa de Andrew, a Sarah, a mãe das meninas. Ele jantou com eles, mas a comida não estava boa. Era um caldo velho que o pai não quis jogar fora e ofereceu no jantar. Enquanto, na manhã seguinte, no dia 4 de agosto, a empregada Bridget fez o café para Andrew, Amy e John. Lizzie disse que estava doente e ficou em seu quarto. Depois que John terminou a sua conversa com Andrew, foi que Lizzie decidiu sair do quarto e ir para a cozinha. Eles comeram o mesmo caldo de novo, que estava ainda pior. E para gravar, o dia estava muito quente. Andrew foi trabalhar, mas logo voltou, por volta das 10h20. Disse que não estava se sentindo bem. Ao chegar em casa, ele bateu na porta que estava trancada e foi quando Bridget veio, abriu a porta e voltou aos seus afazeres. Lizzie levou o pai para o sofá da sala e tirou as suas botas, se deitou para descansar. Lizzie foi para o celeiro e retornou depois de ter ouvido um barulho estranho na casa, como um alto gemido, isso sendo por volta das 10h55. Ao entrar na casa, achou o pai morto no sofá, com o rosto terrivelmente desfigurado, e havia sangue por toda a sala. Lizzie se assustou e gritou por ajuda. A vizinha, Sra. Churchill, ouviu os gritos de Lizzie e foi ver o que estava acontecendo. Ela a viu chorando e dizendo: "Mataram meu pai." Chamaram Dr. Bowen para olhar o corpo de Andrew no sofá. Mas cadê a Abby, a madrasta? Ao procurarem por ela, a acharam morta no quarto que John Morse ficou hospedado, enquanto fazia a faxina. Ela também tinha levado machadadas. A polícia chegou e viu que o caso era difícil. Ao investigarem a casa, acharam um vestido de Lizzie com um pouco de sangue na lavanderia. Também encontraram machados no porão, um deles com a cabeça quebrada e suja de cinzas. Será que era a arma do crime? A polícia colocou os corpos de Andrew e Abby na mesa da sala, com os lençóis por cima, até que o médico responsável pudesse vir fazer a autópsia. Um relato disse que nessa noite uma figura misteriosa foi avistada acendendo uma lâmpada de óleo no andar de cima e descendo para a sala de jantar, onde os corpos jaziam. Quem era essa pessoa? O que ela queria? Mas claro que nunca identificaram esse indivíduo. As investigações começaram e eles falaram com o tio de Lizzie, John Morse. Ele disse que tinha ido ver uma prima em outro lugar e que voltou na hora do almoço e viu a polícia na casa, e assim ficou sabendo do que tinha acontecido. Lizzie foi interrogada pela polícia várias vezes e levantou suspeitas. Ela não se abalou quando perguntaram quem poderia ter matado a madrasta, dando uma resposta firme e sem emoção. A polícia achou estranho e começou a acreditar que ela poderia estar envolvida no crime. E o depoimento de Alice Russell, uma amiga, fez com que aumentasse as chances de ser acusada, quando contou que viu Lizzie queimando o vestido. Por que ela fez isso? Estava escondendo alguma coisa? Com essas informações, Lizzie foi presa e virou a principal suspeita. O julgamento dela começou em junho de 1893, quase um ano depois dos assassinatos. Foi um julgamento muito famoso, com muitos detalhes macabros. A polícia disse que Abby foi morta primeiro, no quarto de cima, e depois Andrew morto na sala. As testemunhas se contradiziam. Bridget, a empregada, e Alice, a amiga, disseram coisas que podiam ser usadas pelos dois lados. Enquanto a irmã de Lizzie, Emma, afirmava que ela era inocente. Dizia que elas se davam bem com o pai e a madrasta e que Lizzie estava no celeiro na hora do crime e que não tinha motivo para matar eles. Emma contou que o veneno era para os ratos e que o sangue no vestido era de menstruação. Ela defendeu a irmã com unhas e dentes. Mas o pior momento foi quando mostraram os crânios do pai e da madrasta no tribunal, com as perfurações. Lizzie desmaiou quando viu e isso comoveu as pessoas. Será que ela era mesmo culpada? A acusação disse que sim, argumentando que Lizzie era fria e esperta, que sabia mentir e podia matar.
Afirmaram que ela queria o veneno para envenená-los e que tinha raiva da família. Continuaram dizendo que ela não tinha um álibi forte e que não se abalou com os corpos quando os encontrou, e que tentou comprar o veneno antes do crime, chamado cianureto de potássio, na farmácia. Mas o farmacêutico não vendeu para ela, então ela usou o machado que estava no porão e que continha sangue. Enquanto a defesa colocou diversos pontos da investigação. Sobre o veneno, nunca se soube qual era a farmácia ou o farmacêutico que se recusou a vender. Já o sangue no machado que estava no porão era de uma vaca com sujeiras, como terra, e o sangue no vestido era menstrual. Portanto, perante ao tribunal, eles não tinham nenhuma prova de verdade, só achismo. Eles não acharam o veneno, o machado, e o pior foi que eles também não sabiam se alguém mais tinha entrado na casa e feito os crimes. Neste momento, a defesa de Lizzie se fortaleceu e questionou a credibilidade das provas apresentadas pela acusação, destacando a falta de um motivo convincente para Lizzie cometer os crimes, e surgiram a possibilidade de um intruso desconhecido ser o verdadeiro culpado. Além disso, a reputação impecável de Lizzie na comunidade foi colocada como evidência da sua inocência, pois ela sempre estava envolvida com atividades de caridade. Não foi um julgamento fácil, e mesmo ambos os lados fazendo o possível, o veredito final permaneceu envolto em muita incerteza. Após longas deliberações, o júri retornou com um veredito que ecoaria através das décadas. Lizzie Borden foi absolvida dos assassinatos do seu pai e da sua madrasta. Tá bom, calma, eu sei, é muita informação. Mas eu preciso ainda detalhar alguns pontos e trazer algumas teorias. Pois, se não foi a Lizzie Borden, quem foi? Uma teoria que foi levantada pela defesa é de um intruso desconhecido ou não ter cometido os assassinatos. Alguns sugeriram que um assassino contratado ou um invasor poderia ter entrado na casa. E também se lembraram daquela pessoa que invadiu a casa e roubou os itens da família dias antes dos assassinatos. Será que ele voltou para pegar mais? E quando voltou, decidiu acabar com as testemunhas. Uma alternativa a Liz seria a empregada doméstica da família, Bridget Sullivan, podendo ser a mandante ou a algoz. Acredita-se que devido a conflitos pessoais ou segredos, ela pode ter sido a cabeça do crime. Também tem a teoria de que Lizzie e ela agiram juntas, já que seriam amantes e devido à época e à difícil relação da Lizzie com o pai, se uniram para acabar com eles. Mas é somente uma teoria. Ele também entrou na lista das teorias, sugerindo que conseguiu criar um álibi e retornou para casa e executou o casal. Dizem que devido a Andrew ser controlador e John não, eles tenham se desentendido e John acabou por tirar a vida deles. Mas como disse, ele tinha um álibi e a polícia não investigou devidamente. Agora sobre Emma Borden, a irmã mais velha de Lizzie, ela estava fora da cidade na hora dos assassinatos. Alegou estar em viagem, visitando uns amigos em Fairhaven, uma cidade vizinha de Fall River. Ela retornou para casa depois que soube dos crimes e ficou do lado da irmã durante todo o julgamento. Mas teve quem acreditou que Emma era culpada, e como os demais, a polícia não investigou a fundo. E uma rápida teoria que chegou a circular é que Lizzie cometeu os assassinatos estando nua, pois assim ela conseguiria se limpar e se vestir, sem que a roupa ficasse suja. Mas, sejamos sinceros, seria quase impossível ela ter feito isso e não ter deixado nenhum vestígio de sangue, pois convenhamos, dada a brutalidade dos ataques, é difícil imaginar que ela não estivesse coberta de sangue após os incidentes. Passado o julgamento e a sua absolvição, Lizzie Borden retornou à vida, mesmo a sua fama tendo continuado a persegui-la. Ela permaneceu em Fall River, onde comprou uma casa e viveu lá até o final dos seus dias. Lizzie Borden morreu em 1º de junho de 1927, aos 66 anos de idade, de pneumonia. Após a sua morte, ela deixou uma história que ainda hoje mexe com as pessoas. Mesmo que a justiça tenha dito que ela era inocente, muitos acreditavam que ela era culpada.
Ela viveu com a fama de assassina e as pessoas falavam mal dela. Ah, e a sua irmã Emma? Com os anos, a relação das duas também parece ter se deteriorado após os eventos dos assassinatos. Ela faleceu dias após a Lizzie em uma casa de repouso. O caso Lizzie Borden atravessa as fronteiras do tempo, inspira obras de arte, literatura e cinema. A sua história continua a fascinar e intrigar, abrindo uma janela para um passado sombrio, onde os segredos se escondem nas sombras mais profundas da sua alma. E no que você acredita? Lizzie Borden foi a mente e executora por trás desse crime? Ou outra pessoa que conseguiu sair ilesa e sem nenhuma acusação? Agradeço a companhia caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim sempre é notificado quando tiver um vídeo novo. Obrigada e até a próxima aventura!